E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer a segunda fase do vestibular da USP, a prova da FUVEST. Se você gosta desse estilo de vídeo de eu fazendo as provas, essa é a última prova do ano de 2021, né? Esse vestibular FUVEST 2022 é relativo ao ano de 2021. Mas se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o like aí para ajudar e se inscreve no canal para não perder os resultados dessas provas. Eu já fiz a segunda fase da FUVEST ano passado, eu vou deixar aí. Ano passado eu prestei a USP para Física e Matemática, acabei sendo aprovado em Matemática, então fiz a segunda fase, primeira fase, tem tudo vídeo aqui no canal. Para quem não sabe, a segunda fase da FUVEST é composta por 2 dias de prova e a prova ela é dissertativa. Hoje no primeiro dia tem redação em português e amanhã são as matérias específicas. Para quem não viu o vídeo do ano passado, eu fazendo a segunda fase da FUVEST, eu falei para vocês que eu achei a prova específica, né, Física, Matemática, bem difícil. Vamos ver aí como vai ser esse ano, espero que seja melhor, mas é isso. Galerinha, já é 12h30, então eu vou entrar lá, me deseja boa sorte aí, paizão. Beijão. Fala galera, já tô aqui em casa, foi aí o primeiro dia de prova, vou falar um pouco como foi o primeiro dia. Eu não gostei muito, mas amanhã tem matemática, física, então amanhã vai ser mais legal. Hoje foram 10 questões de português e uma redação, né? O tema da redação foi, vamos ler aqui, as diferentes faces do riso. Eu não gostei muito do tema da redação, porque os textos motivadores, eles te levavam para um lado de você falar sobre quais são os motivos de se dar risada, então um motivo comum de rir das coisas, piada, por exemplo, mas também falar de risada como uma função social para você talvez interagir em um grupo, se relacionar com as pessoas. Então falava exatamente isso sobre as faces do riso. Eu não gostei muito porque eu não tive muito repertório para puxar, então eu acabei usando uns repertórios assim mais pops, porque eu não tinha repertórios de livros, por exemplo, para puxar. Então eu falei, por exemplo, do filme Coringa, para falar um pouco sobre a risada sem ser no contexto de coisas engraçadas, de coisas alegres. Falei um pouco também sobre Alice no País das Maravilhas, né? Falei sobre o Chapeleiro Maluco e foi basicamente isso. Eu não gostei muito porque não teve muito repertório para puxar. Eu acho que meu texto ficou legal, só que poderia ter ficado melhor se o tema fosse um tema assim que eu tivesse um pouco mais de intimidade. Sobre as 10 questões de português, eu não sabia, eu me surpreendi, que caiu o livro na segunda fase. Eu sabia que na prova da Unicamp, que eu já fiz o deixarzinho para quem quiser conferir, cai o livro na segunda fase, né, os livros, só que eu não lembrava de ter feito prova dos livros na segunda fase da FUVEST ano passado, né? Então eu achava que não caía. Eu li pouquíssimos livros da FUVEST esse ano. Eu li o Quincas Borba, porque eu li ano passado e caí esse ano também. Eu sabia a história do Campo Geral, lá do Mingueirinho, só que fazia bastante tempo que eu vi a história, então eu sabia assim, mais ou menos, e o resto eu não sabia, então acabou, eu não lembro quantas questões eram do livro, eu acho que 3, que eu só consegui responder uma, eu acho, por aí, do livro. Teve uma que eu tive que deixar em branco, que eu não fazia ideia mesmo, e teve umas lá que eu tive que ir bem assim, tentando responder, porque não tinha como responder. Então eu acho assim, que nessas questões das obras obrigatórias, eu não fui muito bem. Agora sobre o resto da prova, então, a prova tinha interpretação de texto, basicamente, as questões elas eram, e entre essas interpretações de texto eu tinha que falar algumas coisas de gramática, então classificar classificar sintaticamente algumas coisas, falar sobre algumas figuras de linguagem. Então assim, tinha algumas coisas de gramática, mas a maioria é interpretação de texto. A interpretação de texto também eu achei difícil pra mim, porque eram umas coisas assim que não eram triviais, assim, não era só você saber ler o texto e interpretar o texto para responder. Era um negócio assim um pouco mais profundo, que não era muito evidente as relações que você tinha que fazer. Teve um lá que eu demorei muito tempo para conseguir pensar em alguma relação, que eu não lembro exatamente o que era, mas eles pediam para relacionar duas coisas, eles davam acho que uma imagem lá e um texto, e pediam para você relacionar. Só que na minha cabeça eu tava vendo a imagem lendo os textos, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, eu tive que ficar pensando mó tempo para conseguir fazer uma relação entre essas duas coisas para colocar na resposta.
acabou, eu não falei pra vocês, eu estou prestando, né, aqui, tá, o papelzinho que a gente pode trazer pra casa, eu estou prestando aí engenharia física, né, em Lorena, é a primeira opção, e não tem outras opções. Ano passado eu coloquei 4 opções, e esse ano só teve uma opção, não faço ideia por quê. Amanhã, matérias do segundo dia, eu vou ter 4 questões de matemática, 4 questões de física e 4 questões de química. Eu acho que eu vou mandar melhor em física, assim, só pela minha experiência com física, mas vamos ver. Química eu não sou muito bom, mas espero que não esteja muito difícil. Mas é isso, foi o primeiro dia, vamos para o segundo. O primeiro dia, então, eu acho que eu não fui muito bem, não, comparando com a prova da Unicamp. Eu acho que na prova da Unicamp, primeiro dia, eu fui melhor, principalmente para a parte dos livros, que caiu basicamente os livros que eu li. Agora caiu basicamente os livros que eu não li, mas eu não li muitos também, então não tinha muito como caírem os que eu sabia, porque não eram muitos os que eu sabia. Mas é isso, vamos ver aí como vai ser o segundo dia. Fala galera, segundo dia de FUVEST aí, segunda fase da FUVEST. Hoje, matérias específicas, física, química e matemática, 4 questões de cada, e são 4 horas para fazer a prova. Ano passado, pelo que eu me lembro, eu só fiz física e matemática na segunda fase, porque eu tava prestando para física e matemática. Agora, como eu tô prestando para engenharia, tem química também. Eu não sou muito fã de química, mas vamos lá. Galerinha, já vai dar horário então, eu vou entrar lá. Me deseja boa sorte aí, Lé. O Lé que está sumido aqui do canal, né, que nunca mais me trouxe em provas. Mas é isso. Senhora. Fala galera, foi aí o segundo dia de prova da FUVEST, vou falar como é que foi. Hoje foram 3 matérias, né? Física, matemática e química, e eu gostei da prova, assim, eu acho que eu fui bem melhor do que o ano passado. Então, a prova, assim, fazendo uma análise fria, ela não estava fácil, na minha opinião. As questões, assim, elas não eram simples, tinham algumas perguntas, né? A maioria das questões era A, B e C, tinham o item A, o item B e o item C para você resolver, então eram 12 questões, só que cada questão tinha 3 itens para você fazer, então você tinha 36 respostas para dar, mais ou menos, né? Porque tinha algumas que não eram A, B e C, mas a maioria era. E esses itens iam ficando cada vez mais difíceis. Então A era um pouquinho mais fácil, o B um pouco mais difícil e o C mais complicado. Então eu achei a prova difícil, matemática assim não tava trivial as questões, elas estavam difíceis, mas segunda fase dos vestibulares normalmente a prova é assim, mas eu consegui desenvolver muito melhor do que no ano passado. No ano passado teve algumas questões de matemática, por exemplo, que é a matéria que eu sempre vou melhor nas provas que eu faço, que eu tive que deixar em branco porque eu não consegui fazer, e esse ano eu fiz todas as questões. Eu não sei se eu cheguei na resposta certa, mas todas as questões de matemática e de física eu cheguei a uma resposta e coloquei lá. Teve algumas que eu fui assim, putz, não tenho certeza se eu tô fazendo do jeito certo, mas todas eu cheguei numa resposta. Então assim, eu fiquei bem feliz com o quanto que eu consegui desenvolver ali na hora da prova. Em química, né, 4 questões, foi bem mais ou menos. Quem me vê aqui os vídeos do canal, principalmente vestibulares, vê aí que eu não sou muito bom de química. Eu estudei química muito focado pra minha prova, que é a prova da SPSEX, porque na SPSEX a química é sempre igual. Então se você estuda o padrão ali, você consegue mandar muito bem. Tanto que eu acertei 11 das 12 em química lá na SPSEX. Só que por ter estudado com esse foco, eu não sou muito bom assim em química quando varia muito da forma que eu estudei. Por exemplo, a parte mais teórica de química eu não mando muito. Normalmente nos vestibulares cai essa parte mais teórica. Nesse daí, na FUVEST, eu fui melhor do que eu pensei que eu iria, porque tinha vários de fazer conta, né? De balancear as equações e calcular algumas coisas. Então eu achei, assim, legal. Teve algumas questões lá que eu tive que ir, assim, na enrolação, porque não ia dar pra fazer no conhecimento. Mas, em geral, da prova, eu acho que compensou, que eu falei que ontem, né, no primeiro dia de prova, eu não fui tão bem, porque caiu os livros que eu não li e não consegui muito bem. Hoje eu acho que compensou a não ida bem do primeiro
dia, eu fiquei bem feliz. As questões, elas eram bem interessantes e, assim, a maioria das questões, principalmente de matemática, não era só você ler e resolver, você tinha que pensar um pouquinho. Tinha, por exemplo, uma questão lá que ele dava, tipo, uma sequência que, se o número fosse par, era de um jeito, o próximo termo da sequência, se ele fosse ímpar, era de outro jeito. O item A até que era tranquilinho, mas o item B e o item C eram mais difíceis. Você tinha que já ter feito questões parecidas com aquela para você conseguir entender o que você tinha que fazer ali. Por exemplo, eu resolvi percebendo que se você fizesse e fosse fazendo a sequência, ela ficava se repetindo. Aí dava para resolver o que ele pedia. Mas se você não tivesse muita experiência com exercícios daquele tipo, às vezes você não testaria para ver se a sequência ela começaria a se repetir. Então tinham vários exercícios assim que não eram fáceis, então assim eu achei a prova bem interessante. A minha visão, comparando com a do ano passado, eu achei desse ano mais tranquila, só que muito provavelmente essa impressão é por conta que eu estudei um ano a mais. Então eu tive um ano a mais aí para me preparar, para conhecer muito mais coisas, para ter muito mais contato com matemática, com física, então eu tive essa impressão de que foi mais tranquilo para mim resolver. Só que agora, se a prova estava realmente mais tranquila, eu não faço ideia, porque faz um ano que eu fiz a prova do ano passado. Pode trazer as nossas respostas para casa, não tenho como dizer como é que eu fui quando eu acertei. Mas vocês viram, por exemplo, no começo do vídeo, eu mostrando, né, apareceu aí na tela para vocês as minhas notas na FUVEST do ano passado. Então dá para vocês terem uma noção como eu fui no passado, e eu acho que eu fui um pouco melhor esse ano. Então é isso, se você gostou aí do vídeo, deixa o like para ajudar, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque quando eu soltar vídeo falando do resultado, falando se eu fui aprovado ou não, igual eu fiz ano passado, eu vou deixar linkzinho para vocês, se você quiser conferir o vídeo falando que foi aprovado na USP no passado. Quando eu soltar esse vídeo, talvez você não assista porque você não está inscrito no canal. Então se inscreva para não perder esse vídeo. Um beijão e até a próxima. Valeu!